Romanos 9, versos de 1 a 5. Digo a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todo sempre. Amém. Pai querido, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Somos limitados e precisamos diariamente e continuamente da presidência e da ajuda do Teu Espírito Santo em nós. Abre os nossos olhos para entendermos os mistérios dos tesouros insondáveis e escondidos em Cristo. E esses tesouros revelados da Tua palavra podem ser descortinados em nosso coração pelo Teu Espírito Santo, na medida que nos humilhamos, examinamos e estudamos com zelo e afinco a Tua palavra. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Livra-nos do engano, livra-nos da cegueira, livra-nos do perigo de estarmos na Tua casa, mas não em Cristo. Livra-nos para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos conscientes da nossa identidade e do papel da Tua igreja com Cristo na redenção das nações. Muito obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração, em particular também aos que nos assistem e nos acompanham ao vivo, aonde quer que estejam em seus lares ou até fora desse país, sejam profundamente edificados e confortados pela Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Romanos é uma das cartas, como eu já falei, mais difíceis de estudar. E todos os teólogos, todos os comentaristas de Romanos são unânimes. Os 3 capítulos mais difíceis de Romanos são 9, 10 e 11. Quem já leu Romanos sabe que parece que há um hiato, uma lacuna entre o capítulo 8 e o 12. Se você pegar o capítulo 9, 10 e 11 na sua Bíblia, você vai encontrar alguns títulos. Alguns estudiosos, os grandes comentaristas de Romanos, dizem que no capítulo 9 nós encontramos o passado de Israel. No capítulo 10 nós encontramos o presente de Israel. E no capítulo 11 nós encontramos o futuro da nação de Israel, do que vai acontecer. O capítulo 12, Paulo já volta a falar da prática da vida cristã. No 5, 6, 7 e 8, ele fala da obra da redenção de Cristo. E de repente ele para no 8 e você pergunta ao ler o texto todo de Romanos: e o futuro de Israel? E qual a importância do povo judeu para o povo pagão, gentil? Qual o papel e a importância de ser um judeu, ser Israel, quando Deus começou a trazer a revelação a partir de um homem chamado Abraão? Quem já leu Romanos várias vezes vai fazer a pergunta: por que esses 3 capítulos? O capítulo 11 talvez é o mais importante, porque ainda não se cumpriu. Ele diz que nos últimos dias todo Israel será salvo. Não está falando de salvação pessoal, de uma salvação pessoal, até porque nem todos os judeus, como nem todos os brasileiros, nem todos os franceses, nem todos os etíopes serão salvos. A salvação em Cristo, Paulo diz em Romanos que nem judeu nem gentio, todos são pecadores. Mas o futuro de Israel
é algo que um dia Deus vai tratar com eles. Tratar como nação. Deus há de se revelar a Israel em breve. Deus há de descortinar os olhos do povo de Israel em breve. Nós vamos agora para uma caravana a Israel. E o que nós vamos comentar a partir de hoje, nesse estudo, é a contribuição, o papel de Israel junto à redenção. E hoje, em particular, eu quero comentar sobre, para que a gente possa compartilhar sobre os benefícios do povo judeu. Primeiramente, no capítulo número 11, é um capítulo que eu tinha acabado de dizer, o futuro de Israel. Por que futuro? Porque essa é uma palavra profética do que vai acontecer nos últimos dias. Por exemplo, em Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que os ramos da oliveira verdadeira, naturais, que é o povo judeu, foram quebrados. Ele não diz que todos foram quebrados. Ele diz que alguns ramos naturais foram quebrados para que esses ramos da oliveira brava, que são gentios, fossem enxertados na oliveira verdadeira. Mas Paulo diz que nos últimos dias, e é o que nós estamos aguardando, isso é uma promessa, os ramos naturais da oliveira verdadeira voltarão a ser reenxertados na sua própria oliveira nos últimos dias. O que Paulo quer dizer é que desde a época de Paulo, nos dias de Paulo que ele escreve a carta, ele já antevia de que muitos dos gentios, das nações gentílicas, se incorporariam, seriam enxertados na oliveira verdadeira, de onde tudo começou com Abraão, Isaque e Jacó, constituindo a nação de Israel, e foi desta nação que veio o Messias, e naquela época os gentios, na época de Paulo, estavam abraçando o evangelho. Em concomitante, muitos dos judeus rejeitaram o Messias. É bom lembrar que Paulo era judeu. É bom lembrar que a maioria aliás, todos os apóstolos eram judeus, os que andaram com Cristo. É bom lembrar que a igreja primitiva basicamente começou em Jerusalém com judeus. Mas houve a diáspora. A diáspora foi um período em que Israel, a partir do ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém e expulsou os judeus de Jerusalém, do ano 70 até 1948, nós tivemos uma diáspora de quase 2.000 anos, onde os judeus ficaram exilados da sua terra. Nunca mais voltaram. A própria Terra Santa vai ser disputada depois pelos mouros, pelos muçulmanos, discípulos de Maomé, no século 7 depois de Cristo. E logo em seguida, esse período, no século 11 e 12, a igreja, através do Sacro Império, vai realizar as guerras das cruzadas, numa tentativa de apropriar-se mais uma vez da Terra Santa, que agora era de maioria muçulmana. Aonde está o povo judeu nesse período? Espalhado sobre as nações. Espalhados na Europa, na África, no norte da Europa, ali acima da Europa, da Rússia. Foram parar na Europa. No século XV e XVI, eles estavam em Portugal, na Espanha. Foram expulsos pela rainha da Espanha. Cristóvão Colombo, que era judeu, conseguiu levantar ali e levar uma boa leva de judeus para as Américas. Muitos vieram para o Brasil, para a América Central, para a Argentina, para os países aqui da América, mas foi na América do Norte, nos Estados Unidos, que eles se instalaram. Em 1948, a nação de Israel foi levantada em novembro de 47, quando o parlamento aprovou o Estado de Israel. As Nações Unidas, perdoe-me. E em 1948, mais precisamente em 14 de maio, nasce o Estado moderno de Israel. Para cumprir-se a profecia de Isaías, capítulo 66, poder-se-ia fazer uma nação em um só dia? Perguntou o profeta, e ele respondeu, sim, pode fazer uma nação em um só dia. E esta profecia de Isaías 66 cumpriu-se.
e a nação foi levantada. Jerusalém voltou a ser a capital de Israel em 1967, mas os judeus perdem o domínio de Jerusalém a partir de 1980, quando a ONU não reconhece, a partir de 1980, Jerusalém como capital do Estado de Israel e estabelece Tel Aviv como sua capital. De lá para cá, o que nós temos visto é que o Estado ressuscitou, a nação ressuscitou. Mas algo que não aconteceu em Israel e até mesmo na nossa família. Os corações deles e os corações de muitos dos nossos familiares ainda não foram ressuscitados em Cristo. Estamos orando pelas nossas famílias, sim, mas precisamos orar pela redenção de Israel para que se cumpra a profecia, que o véu seja removido de sobre seus olhos. E eles que estão na caducidade da letra, conforme diz o apóstolo Paulo, possam ter seus olhos abertos e a revelação das Sagradas Escrituras de que Jesus Cristo, o descendente de Abraão, o filho de Abraão, é o Messias prometido por Deus aos profetas e a Adão e Eva, após a queda, ao afirmar, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Esse descendente já veio. O Messias já veio. E por amor aos gentios, Deus disse à mulher sirofenícia que o pão pertencia aos filhos da aliança. Mas a mulher sirofenícia, que não era israelita, ela era da região da Síria e da Fenícia. Ela entendeu, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos do dono. Ao falar esta célebre frase a Jesus, Jesus olha para ela e diz, nem mesmo em Israel, mulher, eu encontrei alguém que tivesse tamanha fé. Na verdade, o que ele quis dizer, nem mesmo em Israel eu encontrei alguém que tivesse tamanha compreensão do meu plano, de que eu traria o meu filho para redimir Israel e a partir de Israel redimir as nações gentílicas. Pode comer, receba do pão, a sua filha está curada. E ela foi, recebeu a cura, recebeu a vitória. E Deus deu a palavra de vitória àquela mulher que não era judia, que não era israelita, mas era uma gentia. E a igreja primitiva que começa em Jerusalém, a priori, basicamente formada de judeus. Depois do primeiro século, basicamente ela vai ser formada de gentios. Mas há uma promessa no capítulo 11 de Israel. Vejam comigo qual é a promessa, rapidamente. Ele diz, no versículo de número 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, que ramos? Os ramos da oliveira verdadeira. E tu, gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva de oliveira. Não te glories contra os ramos quebrados. Porém, se te gloriares, vamos ler todos, sabe que não és tu que sustentas a raiz, não são os ramos da oliveira brava dos gentios que sustentam a raiz, Israel. O que ele diz? Mas é a raiz que sustenta a ti, os ramos da oliveira brava que foram enxertados. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, ele disse em João 4:22, a salvação vem dos judeus. Não que os judeus sejam a cocada preta do Nordeste, leite condensado torradinho com cocada. Não. Ele está dizendo o que nós vamos ler agora. Quais são os privilégios e os benefícios, não os benefícios, mas os privilégios do povo judeu. Um aluno me perguntou, um engenheiro que já viajou para esse mundo inteiro, passaporte carimbadíssimo, muito inteligente, mas ele está estudando filosofia agora comigo e ele pergunta para mim,
qual a importância do povo? Eu quero entender que importância esse povo tem. Por que eles são tão ricos? Por que eles têm os prêmios Nobéis? Por que eles são detentores de tantos, de uma indústria, de um conhecimento fora de série? E como ele é raso das Escrituras Sagradas, da Bíblia, mas tem um coração aberto, eu me dispus a ajudá-lo, emprestar alguns livros, orientá-lo. Fui tentar explicar Romanos, não deu muito certo. Fui tentar mostrar algumas passagens bíblicas, não deu muito certo. Eu voltei para casa pensando, meu Deus, por onde eu começo? Não é fácil buscar lá do ABC para trazer um embasamento, para que traga um esclarecimento a certas pessoas. Mas é esse desafio que eu tenho junto a essa pessoa. E são tantos desafios de perguntas que são feitas. Então vamos lá, vamos começar. Quais são os benefícios? Volta para Romanos capítulo 9. Vou pedir ajuda. Posso colocar um enter aqui? Primeiro, quais são os benefícios? Nós temos os privilégios do povo judeu. Paulo diz que a tristeza dele não era apenas pela incredulidade dos seus irmãos compatriotas, mas também por permanecer incrédulos a despeito de tantos privilégios. É muito interessante ver o que ele diz no capítulo 10, verso 2. Essa passagem para mim me incomoda muito, porque isso foi uma realidade na minha vida pessoal. Eu tinha muito zelo da religião, mas eu não tinha entendimento. Aliás, o povo judeu tem muito zelo pelas coisas de Deus, mas eles não têm, a maioria deles, entendimento. Quem mais zeloso do que Paulo, que até em nome do zelo perseguiu a igreja? Quem mais do que Paulo, que era tão zeloso da sua tradição hebraica, judaica, onde ele vai matar cristãos por causa do zelo da tradição religiosa? E nos dias de Paulo, o cristianismo era visto como uma seita, um grupo herético, um apêndice, um grupo que se dissolveu, que saiu do judaísmo, da religião oficial e começou a praticar uma seita. Era isso que as pessoas viam. E era em nome desse zelo que Paulo começou a perseguir e matar cristãos. Então Paulo diz agora em Romanos 10, 2, acompanhe, eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas leio em voz alta, porém, não com o quê? Com entendimento. Então não adianta ter zelo. Quantas práticas nas igrejas hoje as pessoas têm zelo? Zelo pelo cabelo, não corta cabelo, por brinco, por manga comprida, por certas práticas, maquiagem, batom, brinco, adorno. É tanto zelo, mas não tem entendimento das Escrituras. Às vezes até um zelo desnecessário. Às vezes até um zelo legalista, mas não tem entendimento. Nos primeiros anos da minha conversão, quando a pastora Vânia se converteu juntamente comigo, uma senhora da nossa família perguntou, dizendo, vocês estão em qual igreja? Nós falamos qual era o nome da igreja. Ela disse, não é de Deus, porque lá nessa igreja as mulheres têm os adornos. E eu e a pastora Vânia fizemos uma célebre pergunta, aonde está na Bíblia a proibição quanto a isso? E eu nunca vou esquecer a resposta. Ela disse, sabe que eu não sei? E eu perguntei, quantos anos a senhora tem de igreja? 20 anos. Piorou. Porque a senhora tem anos de igreja, tem zelo pelos adornos, mas não tem entendimento. Então, é esse zelo que nós queremos também mostrar da importância do povo judeu. Paulo foi alguém zeloso, mas não adianta termos só o zelo, o entendimento. Voltando para o primeiro privilégio. Qual é o primeiro privilégio que nós podemos aprender aqui? A descendência. Veja aí na tela, e você consegue acompanhar isso melhor, em Romanos capítulo 9, o verso 4, ele vai elencar os privilégios do povo judeu. Primeiro, a descendência. Verso 4, são israelitas. Pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças,
a legislação, o culto e as promessas. Então eu coloquei a descendência. Sabe por quê? Porque Deus vai começar tudo com um homem. Deus chama Abraão. A primeira pessoa que ouviu o evangelho, igreja, foi Abraão. O evangelho é muito simples. É Deus falar com o homem e o homem obedecer, se arrepender e obedecê-lo. Quem foi que pregou para Abraão? Qual foi o profeta? Qual foi o evangelista? Qual foi o homem que pregou para Abraão? A Bíblia não fala de homem. A Bíblia diz que Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele creu e obedeceu. Quando Jesus veio à terra, Jesus disse aos judeus: Abraão me viu e se alegrou. Como Abraão me viu? Porque ele foi o primeiro a crer que o Messias um dia viria. Deus se revelou a ele. É por isso que quando os judeus morriam, e até os pagãos que se convertiam ao judaísmo, ao Deus Yahvé, eles criam que eles morreriam e iam para o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque ele é o pai da fé. Porque ele foi o primeiro a crer e obedecer. Hoje tem muita gente crendo, pouca obediência. E como foi orado aqui na Santa Ceia, o teu filho obedeceu. Até a morte, e morte de cruz. É importante percebermos a contribuição desse povo. Começou com Abraão, que veio Isaac, que veio Jacó, que veio José, um dos 12, e foi para o Egito. E lá no Egito, preparou uma descendência. E quando Deus vai levantar Moisés, Moisés vai tirar aquele povo, que foi graças a José, que naquele tempo de crise guardou os seus irmãos, que se multiplicaram no Egito e formaram uma grande descendência. E dizem os historiadores que quando os judeus saíram de Israel, os israelitas, eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Não era tudo de judeu, de israelita, mas era também de um populacho do Egito. Mas vamos colocar aí pelo menos a metade, ou um pouquinho mais, 2 milhões de israelitas que saíram sob a liderança de Moisés. Mas Moisés não vai entrar na terra, o povo entra com Josué e vem Juízes. E em Juízes vamos ter o último juiz, que é Samuel. E Samuel vai ungir 2 reis, que é Saul e Davi. Mas não era para ser Saul, era para ser Davi o primeiro rei. E Davi vai ser o rei que Deus tinha em vista. Até hoje o nome de Davi é importante porque a estrela de Davi está na bandeira de Israel. Nós vamos agora a Israel, vamos visitar o túmulo de Davi, onde ele foi sepultado. Na verdade, a gente não vai ter muito acesso no sentido de tocar, mas é ali onde está um dos lugares mais visitados para conhecer a história do rei Davi. E desses homens todos, dá uma olhadinha, Salomão morre, o reino é dividido. 2 nações, uma delas vai ser Judá, de onde vem o nome judeu, que era uma tribo, mas agora é nação. E essa nação, Judá, vai para a Babilônia, passa 70 anos, o cativeiro, por causa da desobediência. Deus tira eles de Babilônia, traz eles de volta para a terra de Judá. E é em Judá que Maria e José se casam, ambos da tribo de Judá. E vão trazer, com o projeto de Deus, um filho, que é o filho dele, que não foi gerado da semente de José, mas no útero de Maria foi gerado algo sobrenatural. O poder de Deus veio sobre Maria. E o Filho de Deus, que já existia na eternidade, se torna carne no útero dela. E nasce como Filho de Deus sem a semente de Adão. Porque não é fruto de uma relação de Maria com José, mas uma obra do Espírito, como o próprio anjo Gabriel disse a Maria: o poder do Espírito virá sobre ti, e o ente que há de ser formado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E o Messias nasceu. E para ele nascer, a descendência de Israel está aqui, a contribuição. Aliás, como é que começa o capítulo 1 de Mateus? A genealogia. Eu estou estudando o Evangelho de Lucas agora, porque eu quero iniciar depois desses estudos, um estudo sobre Lucas.
Mas a genealogia que Mateus aponta sobre Jesus, ele não vai até, ele vai até Abraão. Chega lá até Abraão e Abraão. Porque ele quer mostrar que Jesus é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, dos juízes, dos profetas, de Judá, nação, até chegar o Messias. Outro privilégio e benefício do povo de Israel é a adoção. Acompanhe no capítulo 9, verso 4. Pertence-lhes a adoção. Deixa eu colocar o óculos, depois que a gente chega quase nos 50, perde a vista para longe e para perto. A adoção se refere à eleição teocrática. A eleição quer dizer uma escolha divina. Teo é Deus, krates, governo, governo de Deus. A escolha e a soberania do governo de Deus em ter escolhido o povo de Israel. Quem era esse povo? Pergunto a você, qual foi o texto que o pastor Odair leu-nos hoje de manhã? Vamos abri-lo. Por que Deus escolheu Israel? Ele poderia ter escolhido o Egito. Ele poderia ter escolhido a Síria. Ele poderia ter escolhido a Fenícia. Ele poderia ter escolhido a Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Ele poderia ter escolhido uma outra nação poderosa naquela época. E eu pergunto, por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu esse pregador magrelo, franzino? Por que Deus escolheu você? Porque Deus pega as coisas que não são, para confundir as coisas que são. Porque Deus pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir as que se acham fortes e potentes. Deus se revela aos vasos frágeis, humildes. Deposita a sua glória, deposita o seu tesouro, para que a excelência do poder não seja do homem, seja dele. Deus escolheu uma nação que nem era nação. Ele mesmo vai dizer em Deuteronômio capítulo 7, eu poderia ter escolhido o Egito. Se fosse nos dias de hoje, eu poderia ter escolhido a China. Eu poderia ter escolhido a Alemanha, eu poderia ter escolhido o Japão, eu poderia ter escolhido os Estados Unidos da América como meu povo para dar a minha revelação progressiva. Eu vou preparar uma nação que vai trazer o meu filho. Ele poderia ter escolhido um grande império, ele não fez isso. Ele não nasceu no hospital de mármore e Carrara, ele nasceu numa manjedoura. Ele confundiu todos os prognósticos, ele confundiu todas as mentes, ele confundiu todos os racionalismos dos homens que pensam que para Deus agir precisa ser preparado um caminho pelos homens. Deus confunde a lógica. Veja comigo Deuteronômio capítulo 7, vamos ler. Porque tu és povo santo, verso 6. Teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. E Deus faz questão de dizer, leiam, pois éreis o menor de quem? De todos os povos. Até hoje, dá uma olhada aqui no mapa mundi, eu tive que mandar colocar ali um círculozinho vermelho, não dá nem para ver. Eu estou vendo que eu estou de óculos. Porque o estado de Israel é menor do que o menor do Brasil, que é o estado de Sergipe. É uma terra pequenininha. É possível, não lembro agora quantas horas, para do norte ao sul de Israel, se alguém lembrar aí me fala, quantas horas você consegue pegar um carro ali direto, do norte ao sul. De carro, quantos quilômetros? Rapidinho. Pastor Felipe já foi ali no celular para olhar. Quer dizer, quantos quilômetros? É uma terra pequena. Então Deus não se revelou uma grande nação geograficamente falando. Qual é o privilégio desse povo? O povo foi apenas o recipiente. A revelação que Deus colocou também não era para a glória deles, é para que através deles Deus trouxesse um testemunho às nações da terra. Queridos, está me vindo à mente que quando Salomão estava em Jerusalém, construiu o templo. É bom você lembrar disso.
As nações do mundo inteiro foram representadas por vários povos que subiram a Jerusalém para ver as grandezas de Deus em Jerusalém através do templo de Salomão. Não é o contemporâneo. Eu estou falando 2.000 anos atrás. 2.000 anos não, 3.000 anos atrás. Então ele diz ainda no verso 8, mas porque o Senhor vos amava. Foi por isso que Deus me chamou também. Sabe por quê? Paulo diz em Romanos que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Verso 8, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança. Mas volta para o 7, ele não teve afeição, ele não viu muita coisa em vocês, mas ele chamou vocês e depositou a glória dele sobre vocês. Isso mostra, conforme está escrito ali, da eleição teocrática de Deus. Foi ele que estabeleceu. Ele mesmo disse, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Eles foram separados das nações pagãs da época. Eu acho que tem um texto mais forte ainda em Deuteronômio, que está em consonância com Atos 17, 26. Mas como eu estou em Deuteronômio, dá uma olhadinha no capítulo 27. Esse texto, na minha leitura, na minha interpretação, está dizendo o que ele está dizendo. Desculpe a redundância. Está dizendo o quê, pastor? Que todas as nações da terra têm hoje seus limites geográficos, físicos, seus territórios, porque na eternidade, quando Deus pensou em cada nação, ele delimitou o território físico de cada nação a partir de uma nação, que é Israel. E não é à toa que se você juntar todas as placas continentais que estão ali, o centro vai ser Jerusalém. Ezequiel 5,5 diz, Deus falando, eu pus Jerusalém no meio das nações da terra. No meio das nações. Se o mundo valoriza Tóquio, Dubai, Nova York, Rio de Janeiro, Deus disse, eu sou de Jerusalém. Eu amo Jerusalém. É uma cidade milenar. Mas veja o que ele diz em Deuteronômio 27. Vai assustar um pouco você. Vou tentar explicar, não é bem o meu tópico aqui hoje, mas ele diz no versículo, deixa eu ver se é o 27 ou se é o 32, 8, acho que é o 32. Versículo 8, eu falei 27, corrigindo, 32, 8. Quando o Altíssimo com A maiúsculo, Deus, distribuía, vamos entender o texto, a herança às nações, a terra, geograficamente falando, as nações com crase, quando ele distribuía o território de cada nação, de cada país. Quando foi que ele fez isso? Quando separava, os filhos dos homens uns dos outros, se referindo lá à Torre de Babel, com as línguas, fixou, os limites de quem? Dos povos. Pare aí. Ele fixou os limites geográficos de cada país. Conforme o quê? Conforme o quê? Leiam. Segundo o número dos filhos de Israel. Profundo, hein? E quando as nações estavam sendo formadas, os povos, os limites, Deus separou estas nações a partir de uma nação que ele ia começar com Abraão, porque na Torre de Babel, quando você termina de ler o capítulo 11, com as nações fragmentadas, olhem para mim e eu pergunto, o que é que vem no 12? O que é que vem no 12? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem para uma terra que eu vou te mostrar, e é a partir do 12 que Deus vai começar uma nação, que é Israel.
E ele vai dizer aqui no Cântico de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, que o Altíssimo, quando distribuía os territórios geográficos às nações, ele fixou a partir do número dos filhos de Israel. Não ache tão estranho, não. Tem alguns assim com as testas bem, as linhas bem horizontais, bem para o alto. E no capítulo 17 de Atos 26, Atos 17, 26, abram comigo, Atos 17, 26. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Também quebra a tese de que o homem não veio de um processo evolutivo. Em Atos 17, 26, Paulo diz, de um só homem, ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Agora leiam comigo. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui Paulo está em Atenas pregando, mas ele não diz que foi separado conforme o número dos filhos de Israel. Mas Moisés diz que as nações que foram formadas foram compostas a partir do número dos filhos de Israel, quando o Altíssimo distribuía a herança física às nações. Estão percebendo que Deus não é apenas do povo judeu, mas de todas as nações? Por isso que Paulo diz em Romanos, a salvação é primeiro do judeu, ele não diz e depois, e também dos gentios. Porque e também é oração coordenada sindética, aditiva, adiciona, soma, nivela, porque ele não disse depois, e também do judeu e dos gentios também. Agora volta comigo para Romanos capítulo número 9. Nós já falamos do primeiro ponto que é importante, a descendência. Segundo, a adoção. Olha que interessante, se você ler em Isaías 43, verso 20 e 21, Deus diz, é o meu povo escolhido. Se você ler Oséias capítulo 11, verso 1, o profeta diz, é o meu filho. Quando eu tirei o meu filho do Egito, o profeta Oséias fala. Em Êxodo 19 ele diz, vocês serão para mim uma possessão particular. E em Êxodo 4, 22, como o pastor Felipe gosta de falar aqui, Deus já tinha dito que ia ter um outro filho. Embora ele não tenha dois filhos, ele tem agora os dois em um, que é um povo só. Mas ele disse, olha, Israel é o meu primogênito, Faraó. Acontece que nós um dia também seríamos filhos de Deus. E Deus teria a igreja. E Paulo vai dizer que esse povo, a igreja, põe ciúmes no povo físico de Israel. Mas Paulo diz em Efésios 2 que ele agora não tem dois povos, dois filhos. De ambos os povos, ele fez um só. Então dá uma olhadinha que ele chama Israel de primogênito. Já deu a deixa para Faraó entender. Tem outro filho, Senhor? Tem, a igreja. E a igreja é o povo formado de judeus e gentios, convertidos a Cristo. Vamos para o terceiro benefício do povo judeu, a glória. Talvez para mim esse é um dos pontos mais importantes. A igreja evangélica canta muito, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu pergunto, que glória é essa? O que é glória? A glória é a máxima expressão de quem Deus é. A glória é a presença de Deus. A glória, João disse acerca de Jesus, olhamos para ele e vimos nele a glória de Deus. E olha no Velho Testamento, aonde estava a glória? Sobre o povo de Israel. Então, a glória era o sinal visível da presença de Deus com eles. É a manifestação visível do Deus invisível. Vejam, por exemplo, no Monte Sinai, Deus apareceu a Israel. Volta lá para Êxodo 24, é preciso ler. Eu chamo isso aqui de festa do casamento. Se tem casamento, tem que ter noiva e noivo. E eu falei um dia desse no estudo do Tênis Clube que esse texto é ímpar. A Bíblia diz que Moisés viu os pés de Deus andando sobre o monte Sinai. E junto aos pés dele, as
pedras preciosas. Ele fala de duas pedras, de uma pedra, uma ou duas lá, que são as mesmas pedras que aparecem na Nova Jerusalém. Vamos lá para Êxodo 24. Êxodo 24. A palavra de Deus diz, vamos ver, esse momento em que Deus se manifestou, a glória dele foi vista junto a Israel. Capítulo 24, verso de número 16 a 17. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Agora volta para o 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú. Tinha muita gente que viu? E 70 dos anciãos de Israel. Não diz da França. Não diz da Alemanha. Não diz dos Estados Unidos. Da Síria, de Israel. O que é que eles viram? Olha agora. Vamos ler juntos em voz alta? E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Essa passagem é única. Você já pensou? Está ali a noiva. Isso aqui os judeus consideram o casamento de Israel com Deus. Para quem não sabe, Deus está casado, viu? Ele detesta divórcio. E a noiva brigou com ele, se divorciou dele. E ele chegou uma hora e disse assim, então já que você não quer saber de mim, eu também não quero saber. E eu vou deixar você ir para a Babilônia. Pode ir para a Babilônia. E ele lá em Babilônia, Israel em Babilônia, e Deus lá no trono, ele diz, eu estou com saudade da minha mulher. Ô Israel, estou com saudade de você. E ele diz, Israel, você vai voltar para mim, porque eu vou voltar para você. E a Bíblia diz que nos últimos dias, todo Israel vai ser salvo, porque toda a nação vai se voltar para o Messias. E o casamento vai ser reatado. Já está no divórcio, no papel, mas vai ser feito novamente. E Deus vai falar lá em Jeremias 2, lá em Isaías, que a esposa dele agiu como prostituta. Ele chamou Israel de prostituta. Isso mostra para nós que somos casados, que Deus restaura casamentos. Que Ele cumpre a palavra quando diz, eu detesto o divórcio. Que Deus muda a situação do nosso casamento e restaura o nosso coração. E Ele diz lá em Oséias, eu vou te desposar mais uma vez. Você vai ser a minha esposa. E eu serei o seu marido para sempre, Israel. E ele diz em Jeremias 31, e se um dia, por um acaso deixou de existir sol, lua e estrelas, enquanto eles existirem, o meu amor por ti, Israel, permanecerá. Não abrirei mão da minha aliança contigo. Aqui é a festa de casamento. O noivo aparece. E o noivo está aqui, diz o texto, no verso de número 10, pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E veja a festa, foi festa mesmo. Verso 11, vamos ler? Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Vamos? Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Tem gente que acha que lá no céu é monotonia. Uma vez uma pessoa falou, eu não quero ir não, acho muito monótono. Você já foi? Você já foi lá? Já voltou? Monótono por quê? Porque Jesus falou que o pai dele, que é o nosso pai, trabalha até agora. Não tem nada lá, ninguém para, estático. Eu não sei onde é que está o irmão Ângelo, a irmã Jane, a irmã Estefânia, mas estão lá, se movimentando nas águas. Né? Se movimentando. Eu, com certeza, pode me procurar na biblioteca. Pode procurar lá, conversando com Paulo, com Eliseu, com Elias, para tirar as dúvidas, aquelas perguntas difíceis. Vou procurar saber quem é o autor de Hebreus. Conversando com Isaac, com Abraão, com Jacó. Vou procurar lá o Nelson Ned, que já partiu para a eternidade com Cristo. Suas filhas oraram anos, ele se converteu, se voltou para o Senhor.
Quantas pessoas já partiram para a eternidade? E aqui, queridos, comer e beber faz parte da festa. O pastor Aníbal não está aqui conosco, mas Jesus falou na ceia, que é algo que o pastor Aníbal sempre fala: não mais bebereis comigo deste cálice, mas bebereis comigo na eternidade, junto ao meu Pai. Na mesa. Na mesa comeremos e beberemos juntos para sempre com Ele. Um novo tempo. Deus é um Deus festivo, meus irmãos. Vamos voltar agora para o quarto ponto. Romanos capítulo 9. As alianças, deles são as alianças. Volta para Romanos capítulo 9, verso de número 4. Romanos 9, 4. Acompanhe. Deles são as alianças. Por quê? Deles vem a aliança no Monte Sinai. A aliança mosaica. A glória que cobriu lá o tabernáculo. Esses textos são pertinentes à parte anterior. Esqueci de retirar. Esqueci de falar ali na parte do 3. Você vai ter ali, a glória foi vista no Monte Sinai. A glória foi vista no propiciatório, na tampa da arca. A glória foi vista quando Salomão inaugurou o templo. A glória foi vista ali na comunhão deles, de Moisés com os homens. Deus estava ali presente. Na mesa. No tabernáculo. A glória estava no deserto, guiando eles durante o dia. Uma nuvem à noite, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. A glória. A glória era um sinal visível da presença de um Deus invisível andando com eles. Então esse povo trazia sobre a história deles a presença do Deus vivo, a glória. Agora deixa eu dizer umas boas novas para você. Mas a glória hoje está aqui em mim e em você. A glória não é mais uma presença visível. Era visível porque Deus deixou um testemunho para as nações, mas a glória está em nós. Olharam para Jesus e João disse: olhamos para ele e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Essa glória está hoje na igreja. A glória não está no Fernando, a glória está na igreja, porque a glória não está em um homem, a glória está no corpo de Cristo, e Deus anda com a igreja. Aonde está a glória? Nos shows evangélicos gospel? Não, a glória está no corpo de Cristo. Sabe o que é a glória? A expressão exata do ser de Deus. Quando nós olhamos para o povo de Israel, mesmo com a religiosidade judaica deles, nós vamos encontrar o zelo. Nós vamos encontrar a forma de cultuar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Eles têm isso. É a glória de Deus. Era o testemunho que Deus dava às nações. Quarto ponto, as alianças. Essas alianças são várias alianças. Nós temos a aliança mosaica. Nós temos a aliança davídica. Nós temos a aliança canaanita. São várias alianças que Deus fez com Israel. Aliás, muita gente não entende o que Deus fez com a terra de Israel. Aquela terra é do povo de Israel. Deus jurou. É porque as pessoas não leem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29. Há duas alianças, uma com o povo e outra com a terra. Uma com o povo, outra com a terra. Nós vamos na viagem entrar em lugares físicos, geográficos da terra de Israel e nós vamos, irmãos, apalpar a profecia. Apalpar, nós vamos olhar para a profecia e dizer, se cumpriu. Nós vamos ver os desertos de Israel comparados com os do Egito, os pomares de Israel, a terra fértil, uma diferença muito clara, mostrando lá a profecia de Isaías, o deserto florescerá. Deus deu a Israel sabedoria, inteligência, destreza, habilidades. Isso é obra de Deus. Ainda que eles não deem a glória a Deus, mas é nítido de ver a glória de Deus sobre eles. Até hoje. O problema é que eles ficaram e guardaram isso como hoje. Eu gostei quando uma irmã falou aqui, o pastor falou de coach. Aí a irmã falou, nada, não é nada. Quanto é que você pagaria? Nada. E é nada mesmo. Porque isso aí é humanismo, é ajuda humana, é autoajuda. Com muito respeito que está nos assistindo, eu acho que tem gente que faz coach de forma séria. Mas se eu for depender de mim, é um traste, é um lixo. Por favor, não ensina de forma errada. Eu não estou falando que eu sou um lixo, que a minha vida é errada. Não, eu estou falando que de mim, de você,
Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. E para mim uma das coisas que me incomoda é que o humanismo está ressurgindo com força nas igrejas. A dependência do homem. O homem faz tudo, é o super-homem, a mulher maravilha. E nós sabemos que não existem mulheres maravilhas nem super-homens. Nós somos frágeis, fracos e precisamos dele diariamente. Não somos melhores. Deuteronômio 29, a palavra de Deus diz assim, vamos ver o privilégio. Ele diz, versículo 1, são estas as palavras que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe. Agora leiam. Além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então vocês têm duas alianças aqui. A aliança mosaica com Moisés, no Monte Sinai, no final do versículo, e a aliança na terra. É aqui que tem respaldo para a aliança canaanita. O palestiniano, eu não gosto da palavra palestiniana, mas a palavra canaanita. Porque a palavra Palestina foi colocada depois de muitos séculos. Mas voltando lá para Romanos, capítulo 4, capítulo 9. Além, vamos voltar aí, os pontos que nós trabalhamos. A descendência, a adoção, a glória, as alianças e agora a legislação. Deles vêm as leis, a lei de Deus. Acompanhe o raciocínio. Deus favoreceu de modo especial Israel pela dádiva da lei. Deus deu a lei, que são os preceitos, as instruções ao seu povo para guiá-lo no caminho da santidade. Acontece que Paulo vai dizer em Gálatas que essa lei era apenas um aio. A palavra aio é a mesma palavra que vem do grego, que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. Um tutor. Inclusive é a palavra que está em pedagogia, pedagogos. O aio é aquele que vai mentorear uma criança, que vai fazer uma tutoria sobre uma criança, que vai conduzir essa criança da infância à maturidade. E o que Paulo quer dizer em Gálatas 3, ele entendeu o evangelho. Que quando a lei Deus deu, é porque nós éramos pecadores e de nós mesmos nós não poderíamos mudar a nossa vida. Mas quando Cristo veio, que é o homem perfeito, eu não preciso mais da lei cerimonial, porque agora aquele que é perfeito já está em mim, fazendo uma obra na minha vida. Eu não preciso mais de um aio, de um tutor, porque agora a maturidade da lei em Cristo se cumpriu. Ele é o homem perfeito e é Ele agora que vai me ensinar a andar na verdade. A lei apenas era um aio, um tutor para conduzir até chegar àquele que é perfeito. O homem perfeito que consegue cumprir a lei e nunca errar. É Cristo. E este Cristo, o homem perfeito, agora está em mim e em você. Mas essa lei para ser dada à igreja, a Israel, Deus deu a quem primeiro? A Israel. E Paulo diz, volta para Romanos capítulo 9, verso 4. Ele diz, deles vem a legislação. Outro ponto importante, deles vem o culto. Deles vem o culto. O culto aqui fala da adoração do verdadeiro Deus, de modo verdadeiro. Olha o que Jesus disse à mulher samaritana. Vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem de quem? Foi Jesus que falou isso. De quem? Dos judeus. Olha a expressão que ele diz. Nós adoramos o que sabemos, conhecemos. Portanto, a adoração fala da adoração ao verdadeiro Deus de modo verdadeiro. O culto. Hoje nos cultos nós temos holofotes, luzes, câmeras, ação hollywoodianas. E pouco da manifestação de Deus. E pouco da glória de Deus. Mas o culto é para Deus. Gosto muito do salmista quando diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para a casa do Senhor, cultuar a Deus. O culto é para Deus.
Uma mãe me falou que ela falou para o filho falou assim para ela, eu não vou não para o culto. Ah, você não precisa de Deus, não? Um adolescente que não queria vir para o culto, ele diz assim, ele também não precisa de você. Agora, você precisa dele. E quando você precisar dele, pode ser que ele diga assim, eu não quero mais você. Eu disse, nossa, que mãe radical. Mas é assim mesmo, porque a gente, eu não quero saber de Deus. Tudo bem. E quando é que você vai buscar Deus? E ela falou, eu até me assustei, eu fui recuando. Ela falou assim, você não quer saber? Ele não quer saber, tudo bem. Agora, você precisa. Agora, cuidado para que quando você precisar dele, ele não vai dizer beijinho no ombro, com certeza. Mas ele vai dizer para você, talvez, eu espero, eu sou teu pai, tu és meu filho. Mas se nós brincarmos com a graça, precisamos lembrar quando ele disse acerca de Esaú, que ele chorou, mas Deus não encontrou nele lugar de arrependimento. E a Bíblia diz várias vezes, eu amei a Jacó e me aborreci de quem? De Esaú. E Hebreus responde, porque Deus não encontrou arrependimento em Esaú. Vamos finalizar? As promessas, essas promessas são aquelas relativas ao Messias. E foi pela fé nas promessas que os santos da antiga dispensação obtiveram a vida eterna. Quantas promessas no Velho Testamento, o evangelista Mateus vai dizer, e isto aconteceu para que se cumprisse a profecia. E isto aconteceu para que se cumprisse a profecia. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. E o autor de Hebreus disse que eles abraçaram a promessa, mas não viram a promessa cumprida. E nós não vivemos com os profetas, mas apalpamos as promessas hoje cumpridas. E eles sem nós, e nós sem eles, o povo antigo de Israel, não haveria sentido. É importante verificar a contribuição desse povo com as promessas que Deus trouxe a Israel. E por fim, mais dois tópicos, os patriarcas. É deles quem vem Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé de quem eles descendiam. E Jesus falou em Lucas 20:37, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sou Deus de vivos e não de mortos. E até hoje Israel, quando vai orar, diz Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, porque é desse povo que vêm os patriarcas. E por fim, a descendência de Cristo segundo a carne. Vamos ler o versículo 9, capítulo 9, verso 5, finalizando. Deles são os patriarcas, e também deles descendo Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. A maior glória de Israel consiste no fato de que Cristo é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Ele veio da descendência de Abraão. Diz aí a promessa de Gálatas 3,16. Eu queria deter só esse comentário. Vamos ler Gálatas 3,16 em voz alta, que é que diz o texto. Vamos ler na tela. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. A Bíblia não diz aos seus. A Bíblia diz como se falando de muitos, mas ao seu descendente. E aí Paulo diz que é Cristo. Aquela versão diz, dando a entender que se trata de um só. Vamos ler, isto é Cristo. Em outras palavras, quando Deus falou a Abraão que ele teria um filho, e desse filho todas as nações seriam abençoadas. Olhem para mim, Sara não fique chateada na eternidade. Deus não quis dizer para ela, não é Isaque. Eu vou dar Isaque. Mas é de Isaque que vai vir Jacó, de Jacó que vai vir José, de José que virá depois Moisés, de Moisés que virão todos até chegar o meu filho que é Cristo. E nele todas as nações da terra serão abençoadas. Aonde está o segredo da promessa de Abraão? De Abraão, Cristo. Nele todas as nações serão benditas e abençoadas. Se alguém perguntar um dia a você, quem sabe essa semana, quais são os privilégios do povo judeu?
Será que você vai lembrar dessa pregação, vai poder responder? Vamos de trás para frente. Primeiro, a descendência de Cristo. As patriarcas, as promessas, o culto, a legislação, as alianças, a glória, a adoção e a descendência. São privilégios. Lembrando que a quem muito é dado, eles rejeitaram o Messias. O evangelho chegou até nós. Mas há uma promessa que nos últimos dias, os ramos da oliveira brava voltarão a ser reenxertados na oliveira. Brava não, legítima. Na oliveira verdadeira. Vamos ficar de pé? É por isso que nós estamos aqui, porque Deus prometeu a eles que o Messias viria. Vamos agradecer. Curva a sua cabeça. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por tão grande salvação. A salvação que temos hoje é graças a Cristo. Não é a igreja que salva, não é a religião que salva, mas é Jesus. Em especial, quero te agradecer por toda essa bagagem que o Senhor deu ao testemunho à nação de Israel. Preparando a nação, preparando um povo, depositando as alianças, as promessas, o culto, o pacto, a revelação da palavra, até o dia do Messias chegar. E ele veio na plenitude dos tempos. Estamos agora aguardando a segunda vinda do Messias. Quando ele vier, ele virá não mais numa manjedoura. Ele virá como leão, bramindo e sobre as nações, com vara de ferro, para governar sobre todas as nações. Nós clamamos para que naquele dia multidões sejam salvas. Muitos dos filhos de Israel tenham seus olhos revelados antes desse dia, abertos. Que o Senhor abra também os olhos dos nossos familiares. Oramos por eles agora. Citamos o nome de cada um deles e oramos pelas necessidades de cada um. Quero te agradecer hoje pela irmã Rosângela que nos visita hoje de manhã. Ela seja abençoada ricamente. Que a tua palavra venha ao seu coração fortalecendo a sua vida. Que ela saia daqui encorajada, desafiada para buscar no Senhor a esperança. Para que o Senhor venha ajudá-la a todas essas áreas que ela tem apresentado diante da tua presença. Te agradecemos pelo milagre da amiga da Dani, da Daniela Suman, que provou nessa semana de um grande milagre. De um grande tumor maligno no fígado, 2 quilos. E os médicos dizem quase certeza da cura sobre ela. Obrigado pelo teu milagre. Que este testemunho sirva para que esta mulher tenha uma experiência profunda a cada dia com Cristo. E que ela possa se levantar para ser uma carta viva nesta geração. Dando testemunho da tua fidelidade. Abençoe suas filhas. Abençoe seu marido, aonde quer que eles estejam agora. Pai, eu quero abençoar a igreja aqui local. Obrigado pela mesa. Nós comemos e bebemos da tua presença. E sairemos daqui hoje saciados, guardados, alicerçados, de que assim como esse povo de Israel foi eleito e separado por ti, nós também somos a nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas de Deus entre as nações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele te cure hoje, nesse momento. Que você saia daqui curado e restaurado de todas essas dores. E que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Shalom. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agora e sempre oramos. Amém.